estou com um consultório aqui em casa, na minha casa nova, tá? Você não está mais morando ali Não. Santa Mônica? em Santa Mônica? Não. Estou morando com a Giovana aqui. Ah, mas eu achei que o senhor tivesse ficado lá. Não, deixei a casa para ela. Aqui no Parque? Não, pode ir lá. É Parque São Jorge, na continuidade da Avenida Itamaraty, né? Quando termina, vem a Ravena. Né? Vamos. Boa noite, amigos. Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. Nossa reunião é ao vivo. Estamos no ano de 2016, em outubro 19. Hoje temos uma convidada, que é a Rosana, que já coordenou o grupo de estudos sistematizados da doutrina espírita no ICEF, depois teve um neném, e vamos ver se ela vai poder voltar o ano que vem, né? Depois a gente conversa sobre isso ou não. E, iniciando a nossa reunião, tá? Vamos estabelecer um contato amigo, fraterno, com nossos colegas, companheiros da doutrina espírita, que labutam conosco no plano extrafísico. Que esses nossos amigos possam intercambiar conosco as melhores energias. Que possamos estar receptivos para captá-las, integrá-las no nosso ser e que possamos emitir as melhores vibrações aqui nessa reunião, de modo que essas energias sejam utilizadas também com outras finalidades terapêuticas a quem possa dela usufruir. Boa noite a todos, está aberta a nossa reunião. Muito bem, então, como nós estávamos dizendo, temos hoje a Rosana, que vai conversar conosco. Aliás, o tema de hoje chama-se Conversando sobre o Espiritismo. Conversando sobre o Espiritismo. Então, conversaremos. Eu lembro que qualquer pessoa presente, tanto aqui quanto pela internet, pode e deve, né, fazer perguntas que eu e ela responderemos, conversaremos, né? Então, vamos ver o seguinte, já há algumas perguntinhas, né, para a Rosana. Então, eu vou pedir a Giovana que possa ler a primeira questão. Bem, primeiramente desejar boa noite a Rosana, né? Então vamos conversando sobre o Espiritismo. Primeira pergunta. Frequentemente escutamos falar sobre mantermos nossa frequência elevada. O que é isto e para que serve? Frequência, se a gente fizer um paralelo com ondas de rádio, são aquelas faixas vibratórias onde são transmitidas as ondas, né? A AM é transmitida numa frequência mais baixa, a FM é transmitida numa frequência mais alta. Então, essas frequências que normalmente a gente escuta falar são as formas como nós pensamos, a forma como nós vibramos. Todo o nosso corpo, ele é envolto por uma camada de energia. Na realidade, nós todos somos energia, né? A nossa pele é energia, são energias em forma material, energias em forma vibratória, são densidades diferentes de energia. Então, conforme nós pensamos, conforme nós falamos, conforme nós nos alimentamos, conforme nós nos movimentamos, a gente emana um determinado tipo de frequência, que é essa energia que sai da gente para as outras pessoas e para o meio, e do meio para nós. Então, se a gente fizer esse paralelo, nós temos quando nos alimentamos com alimentos não tão bons, ou quando emitimos pensamentos negativos, quando estamos raivosos, quando estamos tristes, a nossa frequência vai ser baixa. Nós vamos emitir uma onda baixa. Se, ao contrário, estamos com pensamentos positivos, estamos vibrantes, estamos alegres, recebemos uma boa notícia,
a gente vai vibrar em frequências de onda mais altas. Para que servem essas frequências? São a nossa sintonia. Se eu estou numa frequência de onda alta, as pessoas que são mais sensitivas e chegarem próximo de mim, elas vão receber aquela frequência de onda, que é o nosso campo vibracional. Né? Então, eu aqui estou recebendo frequências muito boas, graças a Deus. Né? E depois eu dou aquela moedinha. Né? Então, é essa reciprocidade. Às vezes, aquela forma da gente olhar para a pessoa e dizer: ah, gostei dessa pessoa, não fui muito com a cara dela. Vai muito da frequência que essa pessoa está emitindo, em que momento ela está na vida, no que ela está vibrando. Inclusive, né, Rosana, é interessante isso, porque você colocou algo extremamente significativo, que é o momento, você usou a palavra momento, né? Porque, às vezes, nós temos uma impressão inicial de um local, de um ambiente ou de uma pessoa, mas é a vibração momentânea que a pessoa está. Como você colocou, né? A pessoa pode estar triste naquele dia, mas a pessoa ela tem outros momentos. Agora, é óbvio que, embora momentaneamente a gente mude essa energia, a nossa psicosfera, a nossa aura represente aquele momento, mas tem um volume nosso que está por trás disso, que é a nossa realidade. A gente pode mudar um pouco, etc. Mas, por exemplo, eu fiz fotos fotos minhas, umas 70 fotos mais ou menos, são todas diferentes. Mas se botar todas aquelas fotos do lado de uma outra pessoa, alguém diz: essa aqui não é do Dr. Ricardo, entende? Porque são todas diferentes, mas elas têm um padrão assim que mais ou menos se repete. Agora, tudo isso é dinâmico, né? Tudo isso é dinâmico. E é claro que o senhor é uma pessoa que se trabalha sempre, né? Que está pelo menos quantos anos da doutrina e fazendo palestra praticamente toda semana e trabalhando no grupo mediúnico. Está entre um montão para então, esse trabalhar constante, ele mantém a nossa frequência um pouco mais equilibrada, né? Para isso é que serve a gente entender da frequência, para a gente saber que se a gente se trabalhar, se a gente tentar se manter numa vida equilibrada, num nível de pensamento equilibrado, a gente vai conseguir manter a nossa frequência naquilo que a gente realmente é. A gente não vai estar oscilando tanto, que é isso que a gente veio aprender também a fazer, né? A se manter mais equilibrados. Queres colocar algo? Não? Tudo bem? Tá. Jefferson quer colocar algo? Não? Alguém de vocês quer levantar algum ângulo da questão? Tudo bem? Por enquanto ainda não? Certo. Então sigamos. Irritabilidade parece ser uma das características atuais da humanidade. O que a doutrina fala a respeito? Esse é um tema interessante, porque a vida atual acho que deixa todo mundo muito irritado quase todos os dias. A gente se irrita no trânsito, a gente se irrita porque o relógio tocou, a gente se irrita porque o celular tocou na hora que não devia, a gente se irrita porque alguém chamou na hora que a gente tinha outra coisa para fazer, a gente se irrita porque o semáforo fechou e a gente estava com pressa para chegar em algum lugar. E essas irritabilidades, elas vão aumentando conforme a gente vai se cercando de coisas. Então, nós temos hoje o computador, são tudo coisas maravilhosas, tá? Não estou falando negativamente delas, mas a gente tem que saber usar. Então, nós temos computador, nós temos celular, nós temos tablet, nós temos televisão, às vezes 4, 5, 6 televisões dentro de casa, todas ligadas e cada uma num canal diferente. O filho está jogando no celular, a filha está no tablet, a esposa está no computador e eu estou com as 6 TVs.
né? E por aí vai o nosso dia a dia. A irritação, hoje, a meu ver, assim, ela vem muito dessa falta de tempo para a gente mesmo. A gente está com barulho constante o tempo inteiro. A gente não consegue mais parar um minuto que seja para escutar a própria voz do pensamento dizer, ai, vai lá fora, senta lá um pouquinho, relaxa. E o que essa irritabilidade ela traz para a gente? Ela constantemente ela vai criando doenças. Por quê? Porque ela entra na frequência de onda negativa. Ela é uma frequência de onda muito baixa que começa a trazer adoecimentos psicológicos, primeiro, e físicos posteriormente. Está aqui o Dr. Ricardo para não me deixar mentir. Né? A gente tem que conseguir sair dessa onda de irritação e perceber ela antes dela chegar na gente. Então, se eu saio de manhã e eu estou com pressa, ou eu já procuro o caminho alternativo, ou eu já relaxo e ligo e digo, ó, eu realmente vou chegar atrasada. Porque se eu entrar na vibração geral e todas as pessoas que estão indo pela beira-mar, elas estão na mesma vibração, eu vou me deixar contaminar por aquilo. E uma frequência, quando ela é só minha, ela é um tipo de frequência. Quando ela vai somando com as irritações de outras pessoas e de outras pessoas e de outras pessoas, aquilo vai tomando uma dimensão que daqui a pouco a gente está falando, gritando com uma pessoa que chegou para dar um bom dia, que ela não tinha nada a ver com a nossa vida, né? O filho que pediu por favor, mãe, eu posso ir na casa do amiguinho? E ao invés de dizer um não, eu vou responder um não. Porque eu já estou irritada. Eu já me deixei entrar naquela frequência. Então, essa questão da irritação, ela é muito, muito, muito atual. Ela está contaminada nas diversas coisas. Se a gente parar 5 minutos para ver televisão ou 5 minutos para olhar o Facebook, a gente vai ver que as pessoas não têm mais paciência para nada. Se alguém falar alguma coisa de A, a outra já responde com B. E esquece que do outro lado tem alguém que vai ler aquilo e vai tomar como se fosse a pessoa na frente falando aquilo para ela. A gente perdeu a sensibilidade de barreira. Esses meios de comunicação que globalizaram o mundo, eles retiraram esse face a face e o eu saber que o que eu falar aqui para a Giovana, ela vai sentir. Mas aqui eu estou falando para ela. Lá eu escrevi, eu acho que ela não vai sentir. Não, ela vai sentir e ela vai ficar muito irritada comigo. E aí, onde a gente se irritou uma com a outra, criou uma conexão. E aí uma potencializa a irritação da outra sem saber. Simplesmente por uma bobagem que alguém escreveu e não pensou na reação de quem ia ler do outro lado. É aquela questão do a minha liberdade termina quando começa a do outro. E da gente entender isso e tentar dar o passo atrás. E tentar realmente parar e encerrar o máximo que der essa questão da irritação no dia a dia, porque ela desencadeia muitos outros fatores que todos são negativos. A irritação em si, ela não traz nada de bom para a gente no nosso dia a dia. Não sei se o Dr. Ricardo quer comentar. Bem. Inclusive, essas energias que você mencionou, elas entram em correntes de outras energias, né? São as chamadas noures, são correntes de pensamentos semelhantes, né? Tem até alguns autores que chamam de noosfera,
não tem atmosfera, né? A noosfera, ou seja, uma espécie de uma região da atmosfera, né? Só que na dimensão espiritual, onde movimentam-se, por isso são correntes, movimentam-se essas energias semelhantes. Então, frequentemente a gente está sintonizado com uma dessas correntes. Então não é só, também, mas não é só essa questão de eu ficar aborrecido com fulano comigo, que é importante, é o mais importante inicialmente, mas acaba ainda na sequência entrando nessas correntes e o indivíduo acaba ficando mergulhado nessa energia e mantém depois aquilo até sem saber porquê, né? Então essa questão ela é complexa, né? Ela é ampla, né? E é importante, né? Muito importante. É o que a gente chama também de formas pensamento, né? Sim. A gente cria essas formas pensamento e essas formas pensamento vão sendo potencializadas por pessoas que estão vibrando na mesma frequência de energia. Muito bem lembrado. Então a forma pensamento, para quem eventualmente pode não estar na internet sabendo, né? Mas a forma pensamento é um pensamento que tem uma forma mesmo. Então a gente pode construir uma flor, a gente pode construir plasmar até um passarinho, energeticamente, uma paisagem, uma cachoeira, ou pode plasmar coisas terríveis, certo? Então, conforme o gênero de pensamento que a gente está tendo, ele cria formas. E essas formas elas são mantidas, alimentadas por outras energias, por outros pensamentos, né? Então também são chamadas de ideoplastias, que é a mesma coisa, né? Plástica, ideia, plasma, né? Ideoplastia ou forma pensamento, né? Bem lembrado essa questão, bem lembrada, né? Isso. E essas formas pensamento, essas ideoplastias, elas realmente se mantêm e às vezes uma coisinha de nada é capaz de botar fogo, modo de dizer, né? Mas é capaz de botar fogo numa situação que não teria absolutamente nada a ver com aquilo ali, mas pelo simples fato de estar na mesma frequência, ela se alimenta daquilo e aí tu tem um probleminha desse tamanho com uma forma pensamento gigante que se acopla ali e aquilo vira um rastilho de pólvora, vamos dizer assim. Eu vi em São Paulo, uns 20 anos atrás, 1980 e pouco, 30 anos atrás, uma palestra num centro espírita em São Paulo, onde um físico ele levou uma espécie de uma tábua e nessa tábua tinham vários pinos com bolas de aço em cima, de vários tamanhos, grandes até ficar pequenininhas, era uma sequência, uns 10, 12 bolinhas daquela. E do outro lado, uma tábua igual, com umas bolinhas exatamente do mesmo tamanho, mesmo peso e tudo. Então ele pegava, vamos supor assim, a quarta bolinha ali, ele batia com um aparelhinho e a bolinha vibrava com toda a velocidade ali, entende? Aí vocês observem bem, ela está emanando uma energia numa determinada frequência. Observe o que vai acontecer. Daqui a pouquinho, na outra tábua à distância, a quarta bolinha começou a se movimentar. Entende? Começou a movimentar. Não com tanta velocidade com a outra, mas se movimentar, todo mundo percebeu. Disse, olha, não tem contato direto, tem 15 bolinhas no meio de uma de outra, mas ela está irradiando nessa frequência a outra, que tem a mesmo potencial, mesma possibilidade, mesmo peso, mesmo volume, entende? Ela está vibrando igual, né? Então é isso, dessa sintonia de buscar, né? Exatamente. E aí a nossa responsabilidade de quando a gente nota que a gente está irritado, de tentar cortar isso o mais rápido possível, porque a gente não sabe no que a gente está entrando. Pois se as pessoas todas já estão irritadas, isso é absolutamente frequente. Se a gente encontra 20 pessoas durante o dia, pelo menos 15 estão irritadas, né? Então, da gente não entrar nessa frequência e não levar isso para os nossos lares, porque a gente está carregando essa frequência junto com a gente. A gente tem que ser responsável o suficiente para dizer, eu não vou colaborar com isso. Então, quer ficar irritado, você fique. Eu estou saindo fora.
Sigamos? Sigamos. Mediunidade nas crianças. Terror noturno, alteração de humor, personalidade alterada. O que fazer? Esse é um tema bem complexo e que mexe muito com a gente. Quem é pai e mãe aqui já deve ter passado por situações semelhantes ao que está descrito ali. Acho que hoje muitas crianças, Dr. Ricardo, que é pediatra, acho que pode falar isso, quantas que passam pelo seu consultório com terror noturno. Frequente, Muitas têm fundo físico, algumas com fundo psicológico e uma grande maioria com fundo espiritual. As crianças, eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, elas renascem aqui neste mundo, elas são espíritos milenares, como todos nós somos, né? Então, elas são criancinhas no físico. O espírito delas, às vezes, é mais velho que a gente mesmo, né? Então, elas vêm com uma bagagem espiritual muito grande. Quando elas renascem no corpo físico, o espírito ele não acopla 100% no nascimento. A criança ela vai acoplando o espírito molécula a molécula até por volta dos 7 anos de idade. Tá? Então, dentro desse período de 7 anos, é normal as crianças falarem com os amiguinhos imaginários, enxergarem coisas que a gente não está enxergando, sentirem coisas que a gente não está sentindo, né? Elas vêm, segundo a literatura, com muita proteção para esse período, porque elas ainda estão no processo encarnatório. Então, mesmo o processo encarnatório na parte espiritual, as crianças elas têm esse acompanhamento da miniaturização do espírito, do acoplamento no útero da mãe, né, de começar a fazer essa ligação molécula a molécula com o corpo até os 7 anos. Algumas acontece de esse esquecimento que todos nós passamos e que deveria nos acompanhar durante os 7 anos, ele não ser 100%, né? Por uma questão da criança ter uma mediunidade já aflorada, por questões do passado dela que a gente desconhece, de pessoas que foram ligadas a elas, ou espíritos, melhor dizendo, né, que foram ligados a ela, e que a reconhecem quando ela sai do corpo no momento que ela está dormindo, né, porque ela sai e ela muitas vezes não sai como a criança que ela é hoje, ela sai do corpo que ela reconhecia anteriormente. Então, a própria vibração dela ela é facilmente reconhecível pelos espíritos. Isso que você falou é interessante. Então, às vezes a criança sai na forma do adulto na encarnação passada. Mas isso não é regra geral, só para ficar bem claro para o pessoal, né? Uhum. Muitas crianças saem mesmo na forma de criança, brincam, etc. Mas esse fenômeno também acontece, né? Isso. E algumas vezes essas crianças saem e elas têm débitos, claro. Todos nós que viemos para cá temos débitos a cumprir, né? E essas crianças são percebidas por esses espíritos que têm débitos com elas ou com quem elas têm débitos. E eles vêm para fazer a cobrança, né? Então, essa questão do terror noturno, para quem já passou por isso, ele acontece mais ou menos no início da fase de sono da criança. Ele é diferente do sonho ou do pesadelo, que o pesadelo ele se dá mais quando a criança já passou do sono profundo, que ela está no sono mais superficial. Esse período do sono profundo é quando se dá essa questão do terror noturno. A criança ela se debate, ela tem sudorese, muitas andam pela casa, gritam, choram, abrem o olho, sentam, às vezes batem, né? E você não consegue acordá-las.
Elas simplesmente estão num transe que pode durar ali 5 a 15, 20 minutos. E às vezes aquilo ali passa, elas voltam a dormir. E se tu tentar acordar elas e perguntar o que é que se passou, elas não sabem. Tá? Isso se dá por conta desse encontro espiritual que elas tiveram, né? E por que que se dá esse encontro espiritual, né? Por que que é permitido que isso aconteça numa fase tão frágil ainda da criança, que ela não tem condições de lidar com aquilo? É uma informação que para ela não serve para nada, só serve para aterrorizar, por isso que ela não lembra. Mas serve para os pais olharem e perceberem que essa criança está com algum problema, ela vai passar possivelmente mais para frente, ou na adolescência ou na vida adulta, por alguma questão mais forte relacionada a esses espíritos que estão tentando entrar em contato com ela agora. E para quem trabalha ou é afeiçoado à doutrina espírita, ou espiritualistas e que entendem esse lado do terror noturno, de trazer a criança para tomar um passe, de fazer com que ela tenha uma noite mais tranquila, de levar a oração para dentro de casa e se tornar responsável por aquilo ali. Porque quando os pais resolvem trazer uma criança ao mundo, eles são os responsáveis pela educação daquela criança. E isso se passa também com a educação espiritual. E a proteção da casa, até essa criança ter condições de entender o que é e poder fazer por ela, os pais é que têm que fazer, né? Então, muito desse terror noturno, ele pode ser atenuado com os pais se dando conta que a vida equilibrada deles interfere no acesso que tem ao filho deles, né? Então, se os pais frequentam uma casa espírita ou qualquer casa religiosa, têm uma vida de conduta moral e ética, tentam passar isso para os filhos e, principalmente, protegem os seus pensamentos e oram dentro de casa, a tendência desses eventos diminuírem é muito grande, porque a proteção que vai se criar ao redor da residência desse casal e dessa criança, ela vai ser tão grande que talvez esses espíritos não tenham mais acesso ao filho. Tá? E muitas crianças, ali falou também de transtornos, né? Alteração de humor, Isso. personalidade alterada. Uhum. Isso. Antes até de continuar, esse terror noturno, ele, de forma como você bem descreveu, ele é também conhecido como uma forma sonambúlica, né? Às vezes as pessoas estão escutando, será que esse sonambulismo é? Né? É uma forma de sonambulismo com perturbação, né? É como se a criança, o adulto também pode acontecer, mas no caso do exemplo da criança, né? É como se ela fosse médium dela mesma. Como assim? É que o espírito está desdobrado e o corpo está reagindo à experiência que o espírito desdobrado, o seu corpo espiritual desdobrado, está tendo. Então, entre aspas, é como se fosse um fenômeno mediúnico onde o corpo está recebendo o próprio espírito desdobrado. Ele está reagindo aqui, né? E agora existem fenômenos muito parecidos que têm outras causas. Por exemplo, giardíase, uma infestação por giardia, pode dar sintomas muito parecidos, de terror noturno também. Então, às vezes, também tem que cuidar desse outro lado, né? Então, é interessante. E a gente consegue dar uma ajuda, além da questão espiritual, né? Tanto com medicação homeopática, com florais, são medicamentos que mexem nas energias, equilibram as energias e ajudam, mas também tem que
fundamentalmente essa questão que foi colocada, né? Presença, as energias do pai e da mãe, a oração, a criar uma outra atmosfera psíquica, né, ao redor, né? Bom, mas o outro item qual seria? Não, é que ali fala também que as crianças podem ter transtornos, né? Isso, alteração de humor e personalidade alterada. Isso. Frequentemente, crianças que têm terror noturno, elas mudam, principalmente com os pais, durante o dia. Altera o humor delas. Então, crianças que eram extremamente dóceis, de repente, têm ataques de fúria, têm ataques de raiva, né, com um ou com os dois genitores. E se tu vai conversar na escola, às vezes a escola diz, não, aqui isso não acontece. Isso é um dos pontos também para identificar que esse terror noturno é de origem espiritual e não de origem orgânica. Porque quando o terror noturno acontece, isso é bom colocar antes, primeiro passar pelo pediatra, depois pelo psicólogo. Se nenhum dos dois resolver, a origem é espiritual. Perfeito. Né? O que não impede que desde o início se faça algum trabalho de harmonização em casa, né? Claro, né? Lógico. Mas é importante essa dentro de verificar as causas naturais. Né? Que a gente nunca pode descartar o físico antes. Né? O físico, ele sempre pode ser a causa de muitas coisas. Que a gente, às vezes, porque a gente trabalha no centro espírita, a gente tende a achar que tudo é espiritual e nem sempre é. Né? Mas essas questões muito têm a ver com isso. Sim, e o equilíbrio da casa, o equilíbrio dos pais contribui muito, 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 muito para isso. Eu passei por um fenômeno desses há pouco tempo. É bastante desafiador para a gente, porque a gente primeiro não sabe, não tem a menor ideia do que está se passando. A criança, ela grita, tu vai atender, ela nem sabe que tu tá ali. E ela tá na cama chorando e chora, 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 e se debate. Se tu tenta tocar ela, ela te repulsa. E de repente ela se deita e continua dormindo. E durante o dia tu nota que ela começa a mudar o humor dela. E aí começa o caminho. Aí a gente foi buscar ajuda do pediatra. O pediatra verificou tudo, não tinha o que fazer, não era causa física, não era orgânica. Levei para o psicólogo, não resolveu nada. Vim bater aqui. E é impressionante. Quando a gente encontra a solução disso, é como se tirasse com a mão. A criança volta a ser a criança que era antes. E é até uma coisa que eu desconhecia antes, que me foi explicado pelo pessoal do grupo mediúnico mesmo, é que algumas crianças precisam do fechamento do chakra coronário, que ele fica muito aberto, muito em contato com essas energias dos outros planos, e ela não tem ainda a capacidade de lidar com aquilo ali conscientemente. Então, expõe isso durante a noite. Trabalho de harmonização. Bem, sigamos? Nada como a experiência para falar com propriedade, né? Nada como. É verdade. Estudo continuado da doutrina. Por que se prega que médiums têm que estudar, aliás, que têm que estar estudando sempre? Vou repetir novamente a pergunta, né? Estudo continuado da doutrina. Por que se prega que médiums têm que estar estudando sempre? Eu vou começar falando o que Kardec colocou na própria codificação dele, não com as palavras dele, mas o que ele quis dizer.
que a partir do momento que verdades novas surgissem, a dele passava a não ser mais verdade, né? E que a codificação ela deveria ser revisada pelo menos a cada 25 anos. Então, ele já deixou lá em 1850 escrito para a gente que o que foi codificado em 1850 talvez não fosse necessariamente verdade em 2016. Né? Então, todo médium que quer trabalhar, ou toda pessoa que quer trabalhar, não vamos nem colocar só como médium, né? Porque existem muitas pessoas que trabalham no centro espírita que não se denominam médiums porque não têm mediunidade ostensiva. Né? Mas todo conhecimento que a gente adquire, ele tem que ser renovado. Se o celular que eu usava há 2 anos atrás, hoje ele já é obsoleto, como que eu vou imaginar que todas as coisas que a gente aprendeu há 10 anos ainda são 100% verdade? Já pode, o mundo espiritual ele é muito mais avançado que nós aqui. Então, quantas verdades novas a gente não descobre estudando? Quantas coisas a gente não descobre para males que vêm bater aqui na porta e que talvez antes a gente não saberia como dar o auxílio necessário e estudando a gente descobre como. É interessante o seguinte, que o Kardec colocou isso de rever os conceitos a cada 25 anos, e isso é algo que é pouco citado nas casas espíritas, etc. Porque o pessoal tem muito receio. Né? Então, há uma tendência de estagnação muito grande. Isso é do ser humano. Tem aquele conhecimento e aquilo e nada mais do que aquilo. Né? E eu acho fantástico, porque quase todo pioneiro ele é radical. E o Kardec ele é justamente o contrário, ele deu uma abertura. Né? É preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma só mentira. Enfim, ele é homem de uma abertura impressionante. Né? E, curiosamente, algumas pessoas assim, não, isso eu não aceito. Ah, mas está nas obras do André Luiz. Mano, está no Kardec, então não aceito, não está na base. Mas isso é exatamente o que o Kardec pediu para não fazer. Né? Ah, não, eu sou exclusivamente kardecista. Eu digo, você é anti, porque ele pediu para fazer o contrário, para continuar crescendo, evoluindo, né? Adicionando, desde que assente corretamente na base. Né? Se fica torto na base, aí não dá, né? Exatamente. Mas é interessante que... Eu até não me recordo, você se recordaria, eu não me recordo, onde está citado essa referência do Kardec para revisar os conceitos? Se eu não me engano, foi ou nas obras póstumas ou numa revista espírita. Ah, então obras póstumas é porque é muito pouco manuseado, né? Obras póstumas ou uma das revistas espíritas, né? Exatamente. E, continuando a questão, existe um outro fator do porquê que deve ter esse estudo continuado. Né? Quando a gente estuda, a gente se abre para o novo. E a gente se abrindo para o novo, a gente se regenera. E a gente se regenerando, a gente mantém a nossa frequência elevada. Quando a gente fica estático, que, não, eu estou trabalhando, eu não preciso mais aprender nada, eu vindo aqui, está tudo muito bem. Né? Não preciso nem olhar, ela está com problema de dor de dente. Não, mas eu não tenho problema de dor de dente. Então, eu nem preciso olhar para dentro da minha boca. Para mim está tudo certo. Né? Então, esse tipo de postura mantém a pessoa fechada e vai baixando a sua frequência. Ao contrário, se eu me abro e permito que conhecimentos novos venham até mim e me modifico através desses conhecimentos, eu vou sempre manter a minha frequência elevada, e dentro de uma casa espírita isso significa ter contato com espíritos mais elevados, né? Ter abertura para espíritos mais elevados e não só para os espíritos com uma frequência mais baixa. Isso é extremamente interessante, porque existe inclusive uma peculiaridade de alguns
tipos, alguns grupos, alguns gêneros de entidades espirituais se comunicarem mais por um determinado tipo de médium. A gente não quer dizer que isso é radical, não. Mas há uma tendência nesse sentido, né? Então, aquele médium que estuda, aquele médium que se aprimora, ele às vezes começa a mudar de frequência e permite, facilita que um outro tipo de espírito comece a se comunicar e dar novos ensinamentos, novas instruções, inclusive mudando a energia do grupo, né? É muito interessante isso. Tem alguns tipos de médium que só recebe exatamente aquele tipo de espírito, diz a mesma coisa toda vez, repete as mesmas mensagens de forma diferente, né? Então é preciso estar atento para isso, né? A gente que vive em grupo mediúnico sabe que existe essa tendência, né? Isso é do ser humano, todos nós tendemos a isso, né? Tendemos. Pra gente, para se acomodar, é bem tranquilo, né? Coisa mais boa poder ficar sem fazer nada, né? E olhar para dentro de si, que é a tão proclamada reforma íntima, dói, né? Dói, não é uma coisa que é fácil de ser feito. Não é tranquilo dizer, não, eu tô com dor de dente. Pô, bem legal, tô com dor de dente. Não é legal. A gente tem que olhar para dentro da gente e dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz? E aceitar que eu fiz e que eu tô com aquilo ali é difícil. Não é uma tarefa das mais corriqueiras que a gente tem no dia a dia, vamos dizer assim. Sigamos? Sigamos. Bom, na hora que vocês quiserem levantar alguma questão, gente, vamos mobilizar, é interessante, tá? Eu ia brincar e dizer que o analgésico depende de mim. Não tem outro meio. Tá. Estamos diante de diversos acontecimentos onde há desencarnes em massa. Como fica a questão da reencarnação nestes casos? E por que estão acontecendo em grande número? Pode repetir. Estamos diante de diversos acontecimentos onde há desencarnes em massa. Como fica a questão da reencarnação nestes casos? E por que estão acontecendo em grande número? Bom, a questão da reencarnação, ela não necessariamente tem ligação direta com os desencarnes em massa, tá? Então, vamos separar esse fator. Esses desencarnes em massa, eles estão previstos no Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição. Tá? Tem, eu acho que um capítulo todo que fala só a esse respeito. Tá? Por que os desencarnes em massa? Se a gente for ler o que está escrito lá na questão, no capítulo todo que fala sobre isso no Livro dos Espíritos, vai estar escrito mais ou menos assim: a espiritualidade maior, ou Deus, utiliza dos fenômenos de flagelos destruidores ou de desencarnes em massa para o adiantamento da evolução dos humanos, tá? Dos espíritos que estão aqui encarnados ou até dos desencarnados, porque existe o flagelo que acontece aqui, ele acontece também de outra forma no mundo espiritual, né? Então, normalmente as pessoas elas tendem a juntar que por que todas aquelas pessoas desencarnaram, por exemplo, no tsunami? Que todas elas tinham o mesmo tipo de karma, né? A gente escuta muitas coisas assim. Não necessariamente, tá? Quando a espiritualidade ela precisa, e os movimentos do globo, se a gente for estudar a história geológica do planeta, esses fenômenos atmosféricos, eles se intensificaram em determinados períodos, que foi quando houve as transformações da Terra, vamos dizer assim, né? Então, nunca deixou de acontecer,
mas em alguns períodos eles são concentrados ou são em intensidade maior. Hoje a gente está passando por um período desse, já que a gente tem furacão num lado, tem tsunami meteorológico no outro, tem avião caindo ali. Pode ser, a gente está naquela fase em que estamos passando de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. A espiritualidade está utilizando desses meios para fazer a gente acordar? Talvez. É provável que sim. Né? Então, esses desencarnes, esses flagelos destruidores, eles podem ser encarados de duas maneiras. Uma são os flagelos da natureza, que são os tsunamis, são as enchentes, são os desmoronamentos, são os furacões, vendavais e etc. Que muita gente acaba desencarnando nesses meios. Quer falar alguma coisa? Só abrindo um parênteses, né? Aquela parte que tu fala assim da espiritualidade, né? Há uma ação, né, da espiritualidade, mas lembrando, aproveitando já o início da tua palestra, na questão da nossa vibração. Então, na verdade, vamos dizer assim, não tirando a nossa responsabilidade, né? De jeito nenhum. Que aquele conjunto de ações, de vibrações, acabam, né, resultando nestes fenômenos, digamos assim. Então, não seria só, vamos dizer assim, a espiritualidade chegar lá para aqueles que estão nos assistindo. Não, a espiritualidade vai então agora intervir aqui para tirar tudo que há de ruim para nós. Na verdade, não é isto. Não é isso. Só abrindo um parênteses nesse sentido. Eu até falei que tem dois tipos, tá? Um são esses flagelos naturais e o outro são os flagelos provocados pelo homem. A gente vai chegar lá, tá? Posso fazer uma... Claro. Porque você veja só o seguinte, os espíritos têm colocado também, né, Rosana, que essa retirada de alguns bilhões de espíritos aqui da Terra, ela se opera primeiramente no plano astral, né? Não é verdade? Primeiramente no plano astral. Então, nós temos 20 e poucos bilhões de desencarnados só ligados ao planeta Terra, fora os outros astros. Tá? Mas falando na Terra, que você, né, trouxe também, como nós como terráqueos, né, temos interesse. Né? Então, a maior parte desse pessoal que vai começar a sair, e já está saindo, está sendo deslocado, onde eles estão? Não estão na China, nem na Índia, nem na Rússia, eles estão nem no Brasil. Também vai chegar a vez, né? Mas principalmente estão nas colônias astrais, ou nas zonas umbralinas, principalmente nas zonas umbralinas ou trevosas, porque eles não têm mais condições de reencarnar aqui no planeta Terra devido a essa programação que você mencionou de mudança de estágio do planeta, né? Eu gosto muito daquela figura do indivíduo que não consegue entrar no banco porque ele está com peso no bolso. Pode ser um celular e tal, mas pode ser até outra coisa, né? Está com peso no bolso. Então a densidade dele não permite que ele atravesse a porta do banco, não é isso? Então ele tem que dizer assim, então para atravessar o banco, agora eu vou tornar um indivíduo mais leve, mais sutil, né, tal. E aí eu deixo o material pesado ali, entro, atravesso a porta e entro no banco. Então isso está acontecendo e vai cada vez acontecer mais com as entidades desencarnadas que estão em torno da Terra, cujo padrão de vibração, no começo você mencionou muito bem isso, né? O padrão de vibração não será mais compatível com a sintonia do planeta. Estamos torcendo para isso, né? Né? Para a página policial ficar mais leve, né? E estamos torcendo para que a gente esteja no time que fica. Sim. Estamos torcendo que fique no time que fica, né? Tá certo, né? Então esse é um fenômeno que ocorre muito com isso. Porque é claro que modificações planetárias vão acontecer, geológicas vão acontecer, vai reduzir a população do planeta, tudo isso é verdade, né? Agora, a gente observa o seguinte, está vendo tsunami e tal, mas a população está crescendo, né? Morre uns 100 mil no tsunami e nasce 200 mil no outro lugar, né?
Então, quer dizer que a gente nota, como é que está acontecendo isso? Está acontecendo primeiramente e principalmente na dimensão extrafísica, nas regiões trevosas. Depois o planeta vai ser também atendido nesse sentido, né? Então, até para explicar, porque me fizeram uma vez a pergunta, uma vez que fizeram, deve ter um impacto, né? Mas como é que você está dizendo que está vendo isso e a população cada vez aumenta mais, né? Então, por outro lado que começa isso, né? Outra coisa interessante, aquilo que a Giovana falou ali, né, Rosana, a questão da vibração, né? É fundamental, porque há pessoas que imaginam assim que Deus, quando fala Deus, porque Deus é onipresente, é a energia que banha o macro, microcosmos, ele não é uma pessoa que decide um flagelo para cá, um terremoto para lá, isso não existe, né? Então, não, porque tem gente que até pensa isso, né? Então não existe esse Deus humanoide que faz isso, faz aquilo, que castiga, perdoa, tal. Isso é uma invenção humana, esse Deus é uma invenção humana, né? Existe o Deus cósmico, o amor que banha o universo. Mas, então não há uma determinação que aconteça um flagelo ali, né? Como você colocou ainda há pouco, porque isso sempre aconteceu. E vai acontecer várias vezes na história do planeta. Então, essas modificações geológicas acontecerão, com ou sem espírito interferindo, acontecerão. O que está acontecendo é o seguinte, está reencarnando num local, ou numa região, que está sintonizado com essa situação, que tem um histórico kármico também, embora não seja, como você disse, exatamente, vamos reunir todo mundo, vai para lá, reencarna ali no pacotinho. Não é bem assim, né? Existe toda uma flexibilidade, situações específicas, né? Mas é bom a gente ter toda essa dimensão de que tem muitos fatores envolvidos nisso aí, né? Isso. E dentro desses flagelos naturais, uma coisa que é importante a gente colocar e que está muito bem explicado no Livro dos Espíritos é o porquê que isso acontece. Para que serve desencarnar tanta gente e às vezes devastar regiões inteiras, né? Por que a natureza utiliza desses artifícios? Para nos tocar, porque se a gente quer ser um planeta de regeneração, a gente vai ter que se melhorar muito. A gente vai ter que evoluir muito em questão de amor, muito em questão de caridade, muito em questão de fraternidade, muito em questão de olhar para o outro e achar, meu Deus, eu podia estar no lugar dele, o que eu posso fazer por ele? Né? E de não olhar e dizer, bem feito o que aconteceu com ele, olha só. Eu sou bom, a minha casa continua aqui em pé, mas a dele, ele deve ser muito ruim mesmo que a casa dele caiu e a minha não. Esse tipo de pensamento, ele tem que ser banido. E é por isso que tem acontecido frequentemente essas tragédias naturais, para tocar os que aqui estão. Não é porque aquelas pessoas necessariamente ali que desencarnaram tinham que desencarnar. Claro que tem toda uma programação reencarnatória, tem todo um planejamento de quem vai em cada hora, né? Então, se vamos dizer assim, o fluido vital daquelas pessoas ali, ele já estava acabando, elas iriam desencarnar logo por algum outro fator, a espiritualidade aproveita aquele fenômeno que vai acontecer para tocar os que estão aqui. Né? Então, aquelas pessoas desencarnam não necessariamente porque elas tinham que morrer afogadas no tsunami, mas porque os que aqui ficaram e que perderam aquele ente querido, eles têm que ser tocados pelo amor, pela caridade, por o olhar do próximo. Porque a gente aqui tem que evoluir. Tá? E o outro fator que também desencadeia os flagelos é a ação humana. Então, a gente não tem desencarne só por fenômenos naturais. A gente teve quantas milhares de pessoas que morreram em função de guerras, quantas milhares de pessoas que morreram em função de doenças fabricadas, quantas milhares de pessoas que morreram em função de ocuparem um local que não era próprio para ocupação, quantas outras milhares porque dizimaram uma floresta e aquela floresta era o que sustentava aquela região para não acontecer enchente, para não acontecer erosão, para não acontecer milhares de outras coisas. Né? Então, a ação humana acaba desencadeando muitos flagelos, muitas guerras,
muito avião caindo, muito ônibus que cai da ribanceira, muito navio que afunda. Não foi Deus que foi lá e fez aquele avião cair. Foi um homem que errou na manutenção e aquele avião ia cair. O que a espiritualidade faz? Ela reúne dentro daquele avião os espíritos que estão com a frequência de acordo com aquele tipo de acidente e que estão com seu fluido vital acabando. É interessante que isso aí, até detalhando melhor, porque alguém pode estar pensando que o mentor espiritual diz assim, olha, você vai para aquele avião, você vai e tal. Eu sei que você sabe que não é assim, né? Mas para a gente deixar bem claro. Então, como é que acontece? Então, não tem anjinhos da guarda, assim, sádicos, né, que juntam tudo, ou você vai para lá, você vai também. Não, não existe. O que acontece é o seguinte, ocorre que nós temos a nossa psicosfera, nós temos o nosso código de barra. Você tem um código de barra que é 314.837, tal. É o teu código de barra. O que você é na vibração. Então isso tem uma espécie de autoprogramação. Então isso acaba energeticamente atraindo para uma situação, se não for naquele avião, você no trem, você em outro lugar qualquer. Entende? Então a espiritualidade normalmente apoia, envia passes, intui bons pensamentos, entende? Não é que ela manda para a pessoa, para aquele avião, para aquele trem. Né? Então, há uma assistência da espiritualidade, sim. Sempre no amor, no trabalho e no auxílio. E, digamos o seguinte, não deixa de ser uma ação da espiritualidade, de Deus, entre aspas, porque Deus é a lei, o comando energético de tudo isso do universo. Então, por que eu tenho esse código de barra? Porque, de acordo com a lei, eu gerei tais e tais vibrações e aquilo ficam gravados em mim. Então, gero automaticamente consequências naturais. Né? Então, tudo isso é um fenômeno energético, é um fenômeno de autoprogramação espiritual com variantes diversas, né? Que pode acontecer isso. Agora, quem não tem nada a ver com a história, na última hora muda de avião, na última hora dá uma dorzinha de barriga, perde a passagem, o táxi chega tarde, né, o filho, não sei, alguma coisa acontece que não vai pegar aquele avião que vai cair. E é importante também falar que ninguém vem predestinado a cair do avião. Uhum. Tá? Essa programação reencarnatória, ela não existe. O que existe são predisposições da gente a sofrer determinadas coisas para aprender nessa vida. E nós vamos amplificar ou reduzir o tamanho daquilo que a gente vai passar de acordo com a forma como a gente vive aqui. Se a gente vive no comprimento de onda alta, ou se a gente vive no comprimento de onda baixo. Né? Uhum. Se a gente pratica a caridade, se a gente tem pensamentos positivos, se a gente atua no bem ou não. Então, digamos, eu vim com um planejamento reencarnatório que eu tinha que ter algum problema nessa perna, porque em alguma vida passada lá eu levei um tiro na perna, então para drenar eu vou ter que ter algum problema na minha perna. Tá? Eu vou ter um problema na perna. O tamanho do problema eu vou ditar com a minha vida aqui. Eu posso chegar a perder a perna se eu não vibrar no positivo. Mas eu posso simplesmente ter uma dorzinha de joelho se eu vibrar muito bem. Então, não existe nada determinado. Isso é importante que fique claro, mesmo em questão de destruição dessas forças que são, às vezes, que a gente não entende elas direito. Mesmo nisso, não existe pré-determinação. Não existe aquele que veio marcado para passar por aquilo dali. Naquele avião, naquele horário, né? A gente se coloca nessa situação de acordo com aquilo que a gente faz aqui. É exatamente isso. E o processo é dinâmico. Ele pode mudar, atenuar, né, muito, ou pode até agravar, depende do que a gente faz, deixa de fazer, pensa, deixa de pensar. Né? Da internet tem alguma questão, Jefferson? Por enquanto o pessoal está acompanhando. Tá lá. Algum comentário de alguém?
Ok, se houver alguma coisa, pode citar. Sigamos então. Família. Qual a importância na vida do indivíduo? Bem interessante também, né? Por que que a gente vem em determinada família e não em outra? Né? Por que que a gente escolhe aquele pai, aquela mãe e não outro? Deixa eu novamente colocar alguma coisa aqui. Ela disse de uma forma interessante, e isso frequentemente acontece, né? A gente escolhe uma família, mas às vezes a gente não escolhe. Né? Às vezes não escolhe. Às vezes é compulsório. A equipe espiritual aqui escolhe. Porque existe muito, né? Porque o pessoal que está assistindo tem vários níveis, né, de informação, né? Às vezes a gente é até muito inteligente e muito culto, mas tem pouca informação das questões espirituais, da doutrina, não conhece? Né? Então, em alguns livros, até livros básicos do Kardec e tal, citam, porque aquilo é o início, né? Que é fantástico e perfeito em termos de início, né? Mas falam que a gente escolhe isso e isso. Então um dia alguém me perguntou, quer dizer que todo mundo que está nascendo na favela, passando miséria, não sei o que, todo mundo escolheu? Eu digo, não, não escolheu. Né? Todo mundo que passa as doenças terríveis, dores atrozes, ele escolheu tudo isso? Alguns sim, outros não. Porque alguns espíritos não têm a menor condição de escolher. Menor condição de equilíbrio, de maturidade, intelectualidade, bondade. Não tem. O indivíduo é grosseiro, é simples. Ou até não é grosseiro, mas ele é limitado, é um indivíduo muito... não tem condições de raciocinar, de argumentar, de entender, né? Se perguntar para ele, eu quero um lugar bem rico, bem bonito, bem saudável, bastante saúde, né? É a tendência natural de todos nós, né? Não é verdade? Agora, então, as pessoas frequentemente escolhem aonde vão nascer. Sim, escolhem. Mas só para lembrar, assim, que não é uma regra absoluta e geral. Tem muita gente que não escolhe, não. É encaminhado, né? Pra lá. Mas é uma escolha energética também, né? Ah, grande. É uma escolha energética. Opa! Agora gostei. É uma escolha energética, né? Isso aí, né? O impacto energético. Isso, é o impacto energético. Não, aí sim, é uma escolha energética, está falando a nossa linguagem, né? Da verdade. Escolha aí, energética. Pode explicar isso. Isso. Por quê? Porque a família... Oi? Deve ter soltado. Mas provavelmente sim. Falando aí, vamos ver. A família é a entidade, vamos dizer assim, onde a gente vai passar a maior parte da nossa vida, com quem a gente vai ter o maior contato. São os seres, os espíritos, que vão nos trazer mais informações a respeito da gente mesmo, com quem a gente vai ter os maiores embates energéticos da nossa vida, provavelmente é com a família. Se a gente, em vidas pretéritas, conseguiu já reharmonizar a nossa família espiritual e os espíritos com quem a gente conviveu, de forma que a gente mereça estar numa família tranquila, que a gente mereça não precisar ter problemas com os nossos pais e não bater de frente, vamos dizer assim, isso é maravilhoso. Mas a grande maioria dos espíritos aqui encarnados estão em lares cuja atração energética os trouxe para ali. E por isso a escolha energética. Porque não necessariamente a gente escolhe, eu quero ser filha da Rosana. Não. Mas eu tenho tantas questões para resolver com ela, que dentre todas as outras pessoas, a pessoa que mais vai me trazer benefícios na minha encarnação é a Rosana. Então eu vou nascer filha dela. É a pessoa que talvez mais consiga me mostrar os meus defeitos do passado, que vai me trazer à tona aqueles sentimentos e que eu vou lidar com eles de forma amorosa agora, porque uma mãe, um pai,
deveriam, pelo menos, não vou dizer que fazem, mas deveriam lidar de forma amorosa com seus filhos. E por que a família? Por que colocar pessoas que às vezes foram inimigos no passado dentro da mesma família? Porque quando eu recebo um bebê que às vezes eu fui o algoz, ou ele foi meu algoz numa vida passada e que a gente não podia nem se olhar, quando eu recebo aquele bebê no meu colo, o que eu vou ter por ele? Amor. Eu não vou enxergar nele a figura do passado. Eu vou enxergar nele aquele bebezinho, aquela coisinha fofa que nasceu de mim. Então, por ele eu só tenho amor. E aí começa a regenerar aquela relação. Claro que, com o passar dos anos, conforme esse bebezinho for adquirindo toda a bagagem espiritual dele, questões maiores podem aparecer. Mas quando o amor já foi firmado, principalmente dentro desses 7 primeiros anos, dificilmente uma questão maior vai romper essa barreira do amor. Tu pode não concordar, tu pode criar algum sentimento de olhar e dizer, eu não sei o que eu tenho com a minha mãe, mas eu gosto tanto dela, mas ao mesmo tempo eu não sei o que é que chega a me doer. É alguma lembrança do passado que veio para ser transmutada através daquela família. Tá? Então, a família sempre, sempre, sempre vai ser a primeira base e a base mais forte do espírito que está reencarnando. Sempre vai ser, tanto na questão do amor, quanto na questão do desafio que ele veio fazer aqui. Alguém gostaria de levantar algum... Pois não, pode passar o microfonezinho para ele? Essa cadeira realmente ela ficou aqui. Acho que o senhor não quer trocar de cadeira, não? Na questão da adoção dele, Uhum. que é, o espírito reencarna em uma família, Uhum. e aí é adotado e passa a viver em outra família. Muitas vezes, a mãe que adota, ela não consegue gerar o filho por alguma outra questão, tá? Por ter abusado demais da sexualidade no passado, por ter abortado crianças no passado, e N fatores que fazem com que o seu chakra básico e o chakra umbilical, que são os chakras ligados à reprodução, venham de forma não harmônica e impedindo que ela gere uma criança. Ou esta criança, apesar de ter que, dentro do seu planejamento reencarnatório, ser filho desta outra mãe, ela tem alguma pendência ainda com aquela família, da ordem que for. Às vezes foi abortado ou faltou algum pouco de vida enquanto era filho daquela mãe, né? E sobrou um restinho de fluido vital que precisa ser drenado por aquela mãe. Então ele vem por ali e acaba chegando para a família que vai recebê-lo. Na espiritualidade, esse filho ele já estava energeticamente ligado a essa família. É uma questão de atração mesmo. Existe um trabalho da espiritualidade muito grande que é feito intuindo o pai, intuindo a mãe, intuindo o enfermeiro, o médico, o assistente social, o pessoal da parte jurídica também. Eles trabalham intensamente com todos eles, inclusive em desdobramentos, o sonho, né? Então eu procuro fazer o encontro, né, casual com aquela criança, com aquela situação, né? Então é um trabalho geralmente bem longo. Esse trabalho até ficou um pouco mais difícil hoje em dia, porque hoje não tem muita escolha, tem que ser a criança da vez, né? Então tem essa situação agora, né? Então isso evidentemente atrapalha um pouco, né? Então, mas a espiritualidade tenta contornar essa situação, né?
E normalmente os filhos adotivos têm um histórico sempre com aquele pai e com aquela mãe. Né? Uma vida inteira que tem pela frente, não é um mero acaso que colocou ali. Existe um esquema assim, grande já montado antes, buscando encaminhar para lá. Né? É um trabalho muito interessante, muito bonito, inclusive. É uma forma dessa família também drenar, às vezes, essa questão do amor que ficou para trás numa existência anterior e que vai ter que drenar através daquele filho. Então, vem, às vezes, sem poder gerar, porque ocasionou tantas coisas no passado que causaram esse problema na região reprodutiva, mas vai drenar esse problema físico através do amor que vai sentir por uma criança que vai adotar. Essa questão de reequilibrar os chakras é tão interessante que eu tive no consultório um representante de laboratório, faz mais de 30 anos, representante de laboratório, que ele me falou, estou com vontade de adotar uma criança. Incentivei montão, etc. Né? Eles adotaram, o casal adotou a criança e traziam um bebezinho. Né? Eles estavam, parece que 9 anos casados e queriam ter filhos, não conseguiam. Né? E pouco tempo depois de adotar, ele me telefona. Doutor Ricardo, o senhor não acredita o que aconteceu. Eu disse, gente, acredito sim. Sua esposa está grávida. O senhor é médio? Não tem nada a ver. Entende? É pela lógica. Mas como pela lógica? Ele mas ela está grávida mesmo. Entende? Nós recém chegamos com o bebê, né? Poucas semanas, um mês, 2 depois, aproximadamente. Por quê? Havia um bloqueio no chakra genésio, principalmente, né? Naquelas outras regiões também, mas havia um bloqueio no chakra genésico em função do histórico deles. Não quer dizer que seja esse caso, mas algumas pessoas fizeram abortos, participaram de abortos várias vezes, e aquilo lesa o chakra genésico intensamente. E quando reencarna, torna-se difícil assim, a gestação, etc. Então, o ato da adoção é um ato de um amor tão grande, que ilumina, energiza, faz vibrar tanta luz nessa região, que desbloqueou. E ela conseguiu engravidar em seguida. Entende? Pode me passar o microfone para ela? Boa noite. No caso das crianças, por exemplo, que nascem, como fica esse planejamento reencarnatório das crianças que nascem, por exemplo, de uma aventura de 2 adolescentes que nem se conhecem, ficam uma noite e a menina engravida, ou de uma relação extraconjugal de um homem casado. Como seria isso? Que vem de uma conduta não muito boa, né? Hoje em dia isso é um prato cheio. Porque como o Dr. Ricardo já deu uma pincelada antes, está vindo da vez. Então, quem dá uma escorregadinha, às vezes já aceitou isso antes. Né? Às vezes não veio com o planejamento de ter aquele filho, mas durante a própria vida foi conversado, foi visto a conduta dessa pessoa, já havia uma certa tendência dela a isso, né, acontecer, e durante o sono os espíritos conversam a aceitação desse espírito em receber este ser e acaba engravidando. Né? Mas muitas vezes são filhos que estavam programados, né? Por serem de pais ou de relações fortuitas, isso não quer dizer que eles não poderiam vir. Às vezes, a forma como vem era para ser daqueles 2 pais. Né? A forma como eles se reuniram foi a nossa vida aqui que uniu. Né? Perfeito. Agora, existem outras situações, sim, claro, né? Mas, queres falar? Mesmo como nós temos por hábito julgar os erros dos outros, né? Então, mesmo dentro dessa bem colocada a tua explicação, veja que sempre há, pela visão
espiritual, né, da própria espiritualidade, de que mesmo numa situação que parece tão reprovada, há sempre um benefício para todos que estão inseridos naquela situação, que é o quê? O avanço, o progresso do espírito. Então, se nós olharmos com olhos menos julgadores e olharmos que aquele ser que está reencarnando, mesmo de uma situação que costumamos reprovar, a espiritualidade, com toda a amorosidade que existe, né, que a gente sempre costuma dizer Deus, falar de Deus, mas sempre olhando com os olhos de julgamento, esse Deus ou essa espiritualidade teve, naquele momento, uma visão de como educar aquele que está naquela, né, vivendo tal situação. Né? Então, acho isso muito importante. Isso até para bem colocado de vocês duas, né? Veja só o seguinte, logicamente ninguém vai confundir isso com essa questão de que a espiritualidade está estimulando que um casal de adolescentes tenham relações ou fiquem ou coisa parecida. Nada disso. Nada disso mesmo. Agora o que ocorre é o seguinte, se um casal de 14 anos de idade, 13 anos de idade, ou seja, com que idade for, mas se um casal que não tem assim, estrutura teoricamente para ser pai, para ser mãe e tal, se eles tiverem um relacionamento biológico, um relacionamento sexual, e se for dia fértil ou não houver os cuidados, não acontecerem os cuidados que devam ter, em termos de prevenção de gestação, né, o que acontece? Vai engravidar. Porque se tem um óvulo e chega um espermatozoide, engravida. É um fenômeno biológico. Então, o que acontece? Repetindo, para quem ligou agora, né, a espiritualidade não programou para que aqueles meninos tivessem aquela relação. Não programou isso. Mas acontece que aquele fenômeno está acontecendo e essa menina, ou o casal, digo menina porque ele vai entrar no corpo da menina, né, não do rapaz, pelo menos no planeta Terra, né? Então, é o seguinte, se bem que a coisa está tão estranha que a gente não sabe mais. Em princípio é assim. A ciência está avançando. Pois é, em princípio é assim. Espero que não avance muito. Mas tudo bem. Então é o seguinte, o que acontece? Havendo a gestação, costuma haver entidades espirituais no campo vibratório, na psicosfera, na atmosfera psíquica da menina. Tem um obsessor, tem isso, tem aquilo, tem um outro tipo de espírito, está ali grudado, rondando. Às vezes até estimulando o relacionamento sexual precoce. Não com a intenção de reencarnar, mas por outros fatores, absorção de energia, vampirização, e outras coisas. Mas ele está ali. Então, já que houve um fenômeno biológico precoce, inadequado, etc, né, que deve ser compreendido, amparado e tudo mais, não é julgando e condenando, mas aconteceu, vamos agora amparar. Na verdade, essa é a conduta espírita. Né? Não estimular, isso é bem claro, mas aconteceu, compreensão e ajuda. Né? Mas, havendo isso, o que a espiritualidade está observando? Ela vai facilitar que reencarne não qualquer entidade espiritual, mas aquele que precisa, que tem afinidade com aquela situação. Que vai ter uma mãe de 13 anos, que vai ser criado pela avó, que não sei o que, enfim, por N e outras coisas. Né? Então, ocorre esses fenômenos. É um fenômeno biológico, a fecundação, e isso normalmente atrai uma entidade espiritual. E atrai quem? Quem está intimamente ligado com aquela situação, com aquela pessoa, etc. Né? E aí é onde ocorre muitas vezes as reencarnações compulsórias. Que nem estava muitas vezes na programação, mas por força do contexto se aproveitou para drenar a energia daquele ser que estava ali muitas vezes obsidiando a pessoa. Reprogramações, né? Reprogramações. Por isso que a gente tem que estar sempre tomando cuidado, porque a espiritualidade sempre vê tudo como uma oportunidade para o espírito evoluir, né? Então, mesmo naqueles casos de adolescentes, numa fase de rebeldia, mesmo sendo assistido numa família por pais conservadores ou por pais que têm um comportamento
reto, como a sociedade costuma dizer, mas que se desviam em virtude do livre-arbítrio que o espírito possui e que acabam tendo essas relações antecipadas e criando um futuro mais difícil, mas ali está o aprendizado, ali está o amor. Então, sempre aquela postura, aquela visão de não julgarmos, né? Exato. Se for observar, principalmente as mães, porque os pais adolescentes normalmente não ficam juntos, né? Exatamente. Mas as mães adolescentes, elas são profundamente alteradas depois que elas engravidam. Elas deixam de ser aquelas menininhas, muitas vezes avoadas, que não tinham responsabilidade, para meninas que têm uma questão muito grande para caminhar junto com elas na vida. Então, às vezes, elas nem cuidam do próprio filho, mas o simples fato delas terem gerado incute nelas uma responsabilidade que elas não tinham antes. Né? E altera profundamente o psicológico dessas meninas. A gente sabe que de todo, vamos chamar de erro, né? Por falta de uma colocação mais ampla e tal, mas todo erro gera um crescimento. Todo erro leva a um aprendizado. Não quer dizer que a gente vai estimular o erro, não é isso? Né? Não deixa engravidar com 13 anos que está tudo bem, espiritualidade cuida. Não é isso, né? Não é isso. Veja como a tua pergunta rendeu, tá vendo? Foi boa, muito boa. O que eu não chamaria ainda de erro. Claro, Não. Isso. Tem uma palavrinha muito boa, né? Para isso, escolha. Bem, nós temos 2 perguntas aqui na internet. A primeira veio do Erivaldo, que está em São Francisco, né? Isso, que não é de perto de Joinville, é Califórnia. Califórnia, né? Ele, primeiramente, ele cumprimenta os palestrantes, dão parabéns pelas ótimas e úteis informações. Né? Aí ele diz que ele tem uma dúvida. Seria possível fechar um chakra, como foi citado? Né? Então, esta é a dúvida dele. Depois nós teríamos uma outra, que seria uma continuação dessa questão da família. Certo. Não é exatamente fechar. Tá? O fechar foi uma forma uma palavra que eu usei para me fazer entender, mas não é necessariamente fechar. É como se fosse uma proteção no chakra. Tá? Que as crianças que têm esse chakra muito aberto e que estão tendo problemas de relacionamento e acessando esses seres de vidas passadas que estão ocasionando todo esse problema psicológico nelas e com a família, elas podem sim receber a autorização se forem merecedoras disso, tá? A espiritualidade nunca vai intervir sem o merecimento de ninguém, tá? Então, através de um grupo mediúnico, pode ser possível fazer uma proteção nesse chakra. É uma proteção nesse chakra, como se colocasse uma camada protetora aqui em cima para que ela não tenha mais esse canal aberto. Tá? Então, mas isso é feito através dos grupos mediúnicos. Não sei se é a mesma coisa. Já ouvi falar que sim, mas não fui estudar a respeito, não sei se o doutor Ricardo sabe falar, que a questão do batismo seria mais ou menos um ritual que era utilizado pelos antigos para promover uma proteção nesse chakra. O senhor já ouviu falar nisso? Já ouvi alguma referência, mas não sei até que ponto isso tem solidez. Eu também não sei se tem solidez. A gente sabe que a questão do batismo veio dos sacerdotes baptas, que eram sacerdotes da Pérsia, que tinham um templo, tinha uma deusa que eles adoravam, e esses sacerdotes baptas, eles mergulhavam na água as pessoas para iniciá-las no culto da deusa, esqueci o nome da deusa agora, E quando João começou a fazer a mesma coisa, eles disseram, olha, João faz a mesma coisa que os sacerdotes baptas.
ele foi conhecido como João o Batista. Então tem muita gente que imagina que batismo veio por causa do sobrenome de João Batista. Nada disso. Entende? Isso é um ritual muito mais antigo, persa, daquela, então entre aspas, pagão, como o pessoal diz, né? E o João utilizava isso, né, para tentar, para quê? Para tentar substituir isso da circuncisão, que era muito grosseira, muito agressiva naquela época. É uma forma de tentar resolver isso, entende? Então, e depois, na Idade Média, passou a ideia de que o batismo seria para tirar o pecado original. A criança nasceria com um pecado original. O que é o pecado original? Dentro da concepção da igreja, né? Pecado original é aquele que a gente já traz na sua origem. Ou seja, que origem? De Adão e Eva. Evidentemente que é uma lenda, né? A gente sabe que isso não é real, mas a história conta, a lenda conta assim, né? Então que Adão e Eva no paraíso pecaram, cometeram um pecado, e todo ser humano nasce com o pecado original. Então o padre representa a Deus, representa o Espírito Santo, coloca a água ali e tira o pecado de Adão e Eva, que todo mundo nasce, né? Então isso é o batismo, é a retirada do pecado original. Pelo menos ele foi instituído assim na igreja, né? Então hoje estão querendo mudar, dar uma outra dimensão, versão, mas essa é a história do batismo, né? Agora, existem algumas outras versões, mas eu não sei até que ponto tem solidez histórica. Assim. Não vou nem falar mais a respeito, porque eu também não sei. Temos outra pergunta da André de Porto Alegre. Nos dias atuais, os pais têm pouco tempo para olhar seus filhos. Isso pode acabar em falha no projeto reencarnatório? Pode gerar um mal maior? Bom, os planejamentos reencarnatórios hoje, eles já vêm contemplando o nosso tempo atual. Né? Ele já está atualizado, né? O tempo que a gente dedica para os filhos, ele tem que ser proporcional àquilo que o filho exige, ou daquilo que o filho necessita. E nem sempre o filho necessita que a gente fique o dia inteiro ao lado deles. Então, se eles passam, às vezes, por questões da gente ter que trabalhar, eles passam o dia todo na escola, não quer dizer que aquele tempo que eles ficam com a gente durante a noite, durante a manhã, durante o período que for, que ele não é suficiente. Na realidade, a gente tem que se preocupar mais com a qualidade do tempo que a gente fica com os nossos filhos do que com o tempo em si, né? Isso não vai afetar o planejamento reencarnatório, de certeza, porque quando foi planejado que eu teria um filho, certamente já estava planejado que eu trabalharia. Ou que eu estaria preocupada com outras coisas, além do simplesmente ficar cuidando da família, né? Então, esse tempo nosso hoje, ele é equalizado. As crianças, elas já vêm com esse perfil de não necessitarem, talvez, da mãe, ou do pai, ou de um cuidador no tempo integral. Eu vejo o seguinte, que houve uma época primitiva que a mulher era presa totalmente em casa, não podia fazer nada e os filhos ficavam 100% no lar com a mãe. Hoje saímos dessa ideia infantil para uma ideia de contestação que não é adulta, uma ideia de transição, uma ideia adolescente da sociedade, que vai tender a uma maturidade mais tarde. Então hoje acontece muito, a criança sai de manhãzinha cedo, chega às 7 horas, às vezes em casa. Nas cidades grandes a mãe chega às vezes mais tarde, a criança chega mais tarde. Então ela é educada de uma forma diferente, com outra formação completamente diferente, entende? Onde o tempo é muito pequeno, né? Então evidentemente isso vai chegar a um equilíbrio, não totalmente presa, mas não também assim, deixando a criança completamente entregue a outras pessoas, né? Então isso acontece.
Inclusive, existe uma grande mentira, eu como pediatra acompanho isso, uma grande mentira. Não, a criança tem que colocar cedinho para socializar. A criança antes de 3 anos ela não socializa, ela vai pegar gripe, pneumonia, tudo, não sei o que, ficar doente toda hora, entende? Pegar um monte de coisa na escola, entende? E antes de 3 anos deve ter contato com outras crianças, mas esse contato assim com 20, 30 crianças o dia inteiro gera uma infinidade de problemas. Bom, mas trabalho, não estou dizendo você, mas as pessoas trabalham, precisam, tá certo, isso aí é algo que tem que ser equacionado futuramente na sociedade de uma forma mais equilibrada. Saímos da infância, estamos agora na contestação, entende? Então, tudo agora é contestação, contesta-se tudo, Deus, religião, conceitos, ética, moral, sexualidade, homo, hétero, tudo está contestado, então, não é que está tudo certo, e nem que estava tudo errado antes. Isso é uma transição que daqui a pouco a gente vai chegar a um equilíbrio. Entende? Nós estamos vivendo isso. E a evolução, claro que é evolução, que saiu da infância e está na adolescência. Uma adolescência não é maturidade ainda. A sociedade vai se estruturar de uma outra forma, a família vai se estruturar de uma outra forma. Isso é um processo longo, né? Mas é algo extremamente complexo, né? É algo complexo, porque a gente sente isso no dia a dia, né? E os pais, eles, mesmo trabalhando o dia inteiro fora, aquele período que eles ficam com os filhos, eles percebem o que o filho está precisando, né? Então, às vezes, o filho precisa realmente não acordar amanhã de manhã e ir para a escola. E se existe essa flexibilidade no casal, Sim. de um dos dois ficar com a criança, ótimo. Se não der, tem uma avó, chama a avó. Mas de suprir aquilo que a criança está precisando. Porque muitas vezes ela não quer, ela não precisa ir para a escola porque realmente as 20 crianças estressam ela quando é muito pequeno. E aquele período em casa é o período que ela solta a imaginação, que ela pega o brinquedinho, que ela vai pegar 2 palitinhos, um vai ser o papai e o outro vai ser a mamãe. Aí eles vão se beijar e vai ter outro palitinho que vai ser o filhinho. E eles vão cuidar do filhinho. E a criança vai gerando a sua própria psicologia, o seu próprio crescimento através dessa brincadeira. Que se a gente não tem a possibilidade, às vezes, de dar esse crescimento para ela, dar esse tempo para ela, ela pode ou tende a se tornar uma criança um pouco mais rebelde. A gente vê isso, que quando eles estão precisando ficar em casa, eles começam a ficar agitados demais, assim. Então, sempre que tiver essa possibilidade de dar, que aí a gente começa a entrar um pouco mais nesse equilíbrio, né? E fazer a leitura da criança. Acho que cada criança ela vai pedir uma coisa diferente. Bem, São... nós chegamos já no nosso final, né? Faltaram algumas perguntas, inclusive, né? Sim. Quantas faltaram, só por curiosidade? 6. 6. Bom, nós vamos combinar uma outra data, ou novembro, dezembro, assim depois a gente vê, tá? Vocês falam demais. Muito bem, amigos. Então, agradecendo a presença da Rosana, tá? Agradecendo a presença de todos aí, do pessoal da internet. Vamos também agradecer nossos queridos colegas da espiritualidade que derramam suas luzes nesse ambiente, né? Suas energias tão amorosas sobre nós, né? Possamos nós levá-las conosco aos nossos lares, receber essas flores energéticas que são depositadas no nosso colo, nas nossas cabeças, sentir o perfume dessas flores, agasalhá-las junto conosco e chegarmos em casa alegres, felizes, distribuindo essas energias. Que assim seja.